Olá, meus irmãos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Vamos abrir a vossa Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, do versículo 6 a versículo 9. Fala assim: Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda de redor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Nós devemos constantemente nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. É Deus que te exalta, é Deus que vai te exaltar, é Deus que vai fazer um milagre, é Deus que verdadeiramente é contigo. A palavra do Senhor fala: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nessa terra passaremos por aflições, passaremos por momentos ruins, e o que o Senhor fala para mim, para você, é: se humilhe debaixo da presença dEle. Você tem se humilhado na presença do Senhor? Tem buscado a presença dEle? Tem buscado estar nos pés de Jesus? Isso me faz lembrar de Marta e Maria. Havia duas mulheres chamadas Marta e Maria. Marta estava preocupada em querer fazer as coisas para Jesus, em querer agradar a Jesus, em querer estar servindo a Jesus. Mas Maria decidiu estar nos pés de Jesus, ouvindo o Senhor falar. Isso nos mostra que nós devemos estar nos pés de Jesus. Porque Marta falou para o Senhor Jesus: Mestre, não te importas que eu te sirva só? Peça a minha irmã que venha me ajudar. Então foi que o Senhor falou para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, que é estar nos pés. E estar nos pés de Jesus significa relacionamento, significa humilhação, significa comunhão. Quando eu e você decidimos e quando eu e você buscamos estar nos pés de Jesus, nós buscamos intimidade com Jesus. Porque a verdade é que Jesus, ele quer se relacionar comigo e com você. A palavra do Senhor fala lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Então veja que o Senhor Jesus está à porta e bate. E se alguém ouvir a voz, olha o que ele fala: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Isso demonstra que ele tem batido na porta, que ele tem te chamado. Então o Senhor convida para você e eu estarmos abrindo a porta para ele entrar todos os dias em nossas vidas. Devemos abrir a porta para o Senhor Jesus Cristo entrar. Então por isso que ele fala: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Eu e você devemos entender que a nossa posição é de vaso. Não é o vaso que manda no oleiro, mas é o oleiro que manda no vaso. E quando nós entendemos que é o oleiro que manda no vaso, nós nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus. Porque nós deixamos a nossa alma, o nosso corpo, o nosso eu à disposição do oleiro. E se tiver alguma imperfeição no vaso, o oleiro vai transformar. Então essa é a posição de humilhação. Humilhação é constante renúncia, é constante santificação, é constante entrega, é constante oração, é uma vida de constante jejum. E nós devemos saber que é Deus que reina, que é Deus que manda, que é Deus que coordena tudo e todas as coisas. Nós não somos nada. Então eu e você devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Debaixo da potente mão de Deus. E olha que fala assim ainda mais: para que a seu tempo vos exalte. É no tempo de Deus que ele vai exaltar a você. É no tempo correto. É no tempo certo. Muitas das vezes
Você talvez se pergunta: Senhor, Deus, por que até agora a promessa não se cumpriu? Por que até agora a promessa não aconteceu? Por que até agora nada mudou? Mas verdadeiramente o tempo correto é o tempo de Deus. Talvez você esteja se perguntando: Senhor, cadê que nada mudou? Cadê o Senhor que não transformou? Cadê a libertação do meu filho que até agora não aconteceu? Cadê a libertação do meu marido que até agora não aconteceu? Por que nada mudou? Por que a porta de emprego não abriu? Por que até agora o Senhor não chegou? Mas saiba que é um tempo determinado. Como fala lá em Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E Deus não chega atrasado. Há um ditado no mundo aí fora que fala: Deus tarda, mas não falha. A verdade é que Deus não tarda e nem falha. O tempo correto que Ele vai chegar na sua vida é o tempo dele, o tempo certo é o tempo de Deus. Durante o processo que você passa, tente não passar o processo reclamando, não murmurando, não questionando o trabalhar de Deus. Em vez das suas orações serem: Senhor, Senhor, livra-me do processo, Senhor, Senhor, livra-me do deserto, Senhor, Senhor, me tira desse calabouço, desse poço. Mude essa oração para: Senhor, me dá graça para passar pelo processo. Porque quando você pede ao Senhor graça, Ele derrama sobre a sua vida sabedoria, para você entender que o processo é necessário para aperfeiçoar em você o seu caráter, para te dar raiz, estrutura, para aperfeiçoar em você uma nova criatura. Porque a palavra do Senhor fala: eis que atrairei o deserto e a sós falarei ao coração. Deus te atraiu ao deserto para você ter um particular com Ele e Ele tem um particular com você. É no deserto que o nosso caráter é mudado. É no deserto que o nosso caráter ele é transformado. É no deserto que a velha criatura deixa de existir, se assim nós permitirmos. Porque todo o propósito de Deus é nos transformar em uma nova criatura. A palavra do Senhor fala que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque em Cristo Jesus somos uma nova criatura. Claro que nem sempre todo deserto é por causa da desobediência, é por causa do pecado. Há deserto que muitas das vezes você não errou, você não pecou, mas você foi para o deserto. Mas o que o Senhor está te falando é que todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Se você errou, ok, Deus te perdoou. Se você verdadeiramente pediu perdão a Ele, Ele te deu uma nova chance para você recomeçar. Mas nós passamos também pela lei da semeadura, porque tudo que plantamos iremos colher. Iremos colher. Mas a oportunidade que Deus está te dando é o agora. Faça agora aquilo que você deveria ter feito ontem, e não deixe para fazer amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Então o tempo do hoje, o tempo do agora é o tempo de mudar, é o tempo de se santificar, é o tempo de se entregar inteiramente para Deus, é o tempo de andar em santidade, porque a palavra do Senhor fala que sem santidade ninguém verá a Deus. O tempo de mudar é agora, o tempo de pedir perdão é agora, o tempo de se humilhar debaixo da potente mão de Deus é agora. Portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. É um processo para até chegar ao tempo de Deus te exaltar, nos exaltar. Há um processo. Há um processo. E é durante o processo que Deus aperfeiçoa em nós aquilo que Ele quer fazer de nós. No caso, é no deserto que Deus aperfeiçoa em nós o novo ser, a nova criatura, o novo eu. Porque a palavra do Senhor fala lá em Romanos 8:28: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Veja que fala daqueles que foram chamados segundo o seu propósito.
Aqui nessa terra, eu e você temos um propósito. E Deus te chamou para um propósito. Te chamou para um propósito. Assim como Saulo de Tarso, que perseguia os cristãos, ele tinha um propósito aqui na terra, que era propagar o evangelho. Mas antes de Saulo de Tarso ter um encontro com Jesus, ele não propagava o evangelho, ele perseguia os cristãos. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: quem és tu, Senhor? Ele fala: sou eu, o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Saulo, antes de ter encontro com Jesus, ele não fazia obra, ele perseguia os cristãos. Então cooperou tudo na vida de Saulo para o bem dele. Por quê? Porque ele tinha um propósito com Deus. A mesma coisa é você. Deus tem um propósito com a sua vida. Deus quer te fazer ser um canal de bênção na vida do próximo. Deus, ele quer te usar. Mas saiba que quando Deus, ele pega a sua história para transformar, ele pega a sua história visando no que através de você ele pode fazer pela vida do próximo. A visão de Deus é uma visão de 380 graus. É uma visão ampla. Veja bem, a visão ampla, ela consegue enxergar tudo que está ao redor dela. Uma visão completa de todas as circunferências que estão em volta. Enfim, a visão ampla consegue ter um entendimento, a visão ampla consegue ter uma resolução de tudo que está em volta, de tudo que está te cercando. Deus, ele tem uma visão ampla da sua vida, mas Deus, ele pega a sua história não visando aquilo que ele pode fazer por você também, mas Deus, ele quer usar a sua história visando no que através de você que ele pode fazer na vida do próximo. Amém? Porque assim como uma palavra estava no barco de Pedro, uma palavra foi direcionada ao barco de Pedro: Pedro, voltai ao mar alto e lançai vossas redes. Mas quando Pedro obedeceu a palavra do Senhor Jesus Cristo, de ter ido voltar ao mar alto, houve milagre da grande pesca. E todos os barcos em volta desfrutaram do milagre da palavra que estava direcionada ao barco de Pedro. Ou seja, Deus usou a vida de Pedro como canal de bênção. Deus olhou através da vida de Pedro o que ele poderia fazer na vida do próximo. E isso não é diferente em relação à minha vida e à sua vida. Deus, ele quer pegar a tua história, usar também a tua história para ser um canal de bênção, um canal de testemunho na vida do próximo. Então isso está cooperando para o seu bem, porque isso é um propósito. Deus te chamou para um propósito aqui nessa terra. Portanto, ele te fala: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Por que potente mão de Deus? Porque apenas Deus pode fazer, porque apenas Deus pode libertar, porque apenas Deus pode trabalhar, porque apenas Deus tem o poder de fazer. Porque todo o poder está nas mãos de Deus. Toda autoridade está nas mãos de Jesus. Portanto, se humilhe debaixo daquele que tem o poder, que é Deus, para que ao seu tempo vos exalte. O tempo correto é o tempo de Deus para ele te exaltar. Não queira adiantar o processo, não queira dar o seu jeitinho para as coisas darem certo na sua vida. Espere o tempo correto. Porque quando você espera Deus trabalhar por você, tudo aquilo que dava errado passa a dar certo. Tudo aquilo que foi dado como errado passa a dar certo. Tudo aquilo que você viu, que ficou para trás, que foi destruído, que roubaram de você, Deus tem a plena capacidade, Deus tem o pleno poder de te restituir em dobro aquilo que roubaram de você. Veja a vida de Jó. Jó tinha tudo, e Deus permitiu o levante na vida de Jó. Deus permitiu o levante na vida de Jó. E foi isso que Jó fez. Jó se humilhou debaixo da potente mão de Deus. Mas obviamente Jó, como ser humano, ele reclamou, murmurou. Óbvio, porque perder tudo dói. Passar pelo processo dói.
Porque ninguém quer passar pelo deserto. Ninguém quer enfrentar o vale. Ninguém quer ser jogado no poço, no calabouço. Ninguém quer ir para a prisão. Ninguém quer ir para o vale de ossos secos, porque o vale de ossos secos não é um lugar propício aonde você vai ver, nossa, é o lugar que Jesus está. Não, o vale de ossos secos é um lugar onde ninguém quer estar. Mas muitas das vezes Deus te leva ao vale de ossos secos e te pergunta: é possível? É possível esses ossos reviverem? E foi isso que Ezequiel respondeu: tu sabes, Senhor, tu sabes. E é essa a resposta que eu e você devemos dar para Deus. Deus está te perguntando, o Senhor te pergunta: é possível a sua vida mudar? E você deve responder: Senhor, é somente tu sabes. Por que Ezequiel falou isso? Senhor, é somente o Senhor sabe. Senhor, tu o sabes. Tu sabes, Senhor. Por que tu sabes? Porque Ezequiel está dizendo: Senhor, não é eu que faço, é o Senhor que faz. Se o Senhor quiser, o Senhor dá vida a esses ossos. Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer voltar à vida aquilo que morreu. Ezequiel está dizendo: Senhor, não é a minha maneira, não é a minha vontade, mas a tua vontade. Senhor, não prevalece meu querer, mas prevalece o teu querer. Por isso tu sabes, Senhor. Tu sabes. Tu sabes. Ezequiel foi levado para o vale, e a mesma coisa foi na vida de Jó. Jó passou pelo vale, um lugar onde muitos não queriam estar. Jó tinha tudo, até o casamento de Jó ele perdeu. A mulher de Jó chegou para ele e falou: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Morre, Jó. E Jó se coçava com cacos de telha. Jó passou pelo processo, mas ele entendeu: Deus me deu, Deus tomou, porque pertence ao Senhor. Mas tudo isso que Jó passou, Jó se humilhou debaixo da potente mão do Senhor. Depois que Jó teve esse encontro com Deus, ele mesmo falou: antes eu só ouvia falar de Deus, mas agora eu conheço Deus de perto. Que glória! Aleluias! Deus, ele quer fazer você ter um encontro com ele de perto. Porque o diabo acha que quando você tem tudo, você obviamente vai servir a Deus. Por quê? Porque você está na zona de conforto, porque você tem tudo. Mas quando você passa pelo vale, o diabo acha que você vai murmurar contra Deus, vai reclamar, vai se voltar contra Deus. Mas é nesses momentos que você deve mostrar que você ama Deus e que você está servindo a Deus, não por aquilo que Ele quer te dar, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele representa na sua vida. E o que Deus representa na sua vida é teu Pai, é teu amigo, é teu Salvador, é o Deus que deu o seu único Filho como sacrifício para mim e para você. Então Deus representa muito mais além aquilo que Ele pode nos dar. Então, portanto, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Jó passou pelo processo. José passou pelo processo. Abraão passou pelo processo. Ana, que era estéril, passou pelo processo de ser humilhada por Penina. Mas todos eles se humilhavam e se humilharam debaixo da potente mão de Deus. E é isso que eu e você devemos fazer: nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo Ele vos exalte. É no tempo dele. O tempo correto é o tempo de Deus. Mude a sua visão das coisas. Tire a sua visão do mundo material, do mundo carnal, e eleve a sua visão para o mundo espiritual. Se você não consegue ver as coisas numa visão da fé, por meio da fé, peça a Deus: Deus, coloca sobre mim, derrama sobre a minha vida, sobre o meu coração mais fé, para que eu não venha murmurar, para que eu venha compreender, Senhor, as coisas do reino, para que eu venha, Pai, ter fé e perseverar até o fim. Suportar até o fim.
A palavra do Senhor fala lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12: bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Veja que fala que Deus prometeu aos que o amam, mas fala que bem-aventurado é o homem que persevera na provação, para que depois de aprovado. Não fala antes de aprovado receberá a coroa da vida. Não fala que durante a aprovação receberá a coroa da vida. A aprovação é um processo. Então Deus está te falando, não é antes do processo que você vai receber o galardão. Não é durante o processo que você vai receber o galardão, é após o processo. Deus, obviamente, tem vitória para você aqui nessa terra. Claro. Mas o que nós devemos entender é que há um processo e há um tempo determinado para as coisas acontecerem verdadeiramente na sua vida. Mas jamais devemos pular o processo. Portanto, se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele te exalte, Ele vos exalte, porque o plano do Senhor é honrar a tua fé, o plano do Senhor é fazer você e a sua casa servir ao Senhor, o plano do Senhor é te dar o melhor, o plano do Senhor é fazer você estar bem, é te dar dupla honra. Mas para isso acontecer, deve haver o processo. Para poder acontecer a dupla honra, deve haver a desonra. Para poder haver a cura de algo que está doente, deve haver a doença. Para poder haver a transformação, deve haver algo que foi quebrado para haver o conserto. Portanto, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Debaixo da potente mão de Deus. Porque quem vai te exaltar é Deus, quem vai te honrar é Deus, não é um homem. Não confio no homem, apenas em Deus. Por isso que no Salmo 121, no versículo 1 fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Então eleve os teus olhos para os montes. O monte significa Deus, Jesus. Eleve os teus olhos para Jesus, porque é de lá que vem o meio do teu socorro. Aleluias. Eleve os teus olhos para Jesus. Quando você eleva os teus olhos para Jesus, você compreende que é do alto. É do alto que vai vir a tua ajuda, é do alto que vai vir a providência, é do alto que vai vir a libertação, é do alto que vai vir a cura, é do alto que vai vir a porta de emprego, é do alto que vai vir a paz de espírito, é do alto que você vai ser revestido de poder. Mas eleve os teus olhos para os montes. Não temas. Não há o que temer. Ezequiel foi levado ao vale, e a palavra do Senhor relata que Ezequiel foi levado ao vale pelo Espírito Santo de Deus. E assim como Ezequiel foi levado ao vale pelo Espírito Santo de Deus, isso te mostra que no deserto quem está com você é o próprio Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor relata que quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo de Deus. Mas também relata que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E Deus, Ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer te encher. Mas para isso acontecer, você deve se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Fazer o que Maria fez, estar nos pés de Jesus a ouvir o Senhor falar. Ouvir o Senhor pregar. Ouvir o que Deus quer te dizer. Quando você executa se humilhar debaixo da potente mão de Deus, você deixa claro que é Mateus 6,33 que fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você entende que se humilhar debaixo da potente mão de Deus é você assumir a posição de Maria, que é estar nos pés de Jesus. E quando você está nos pés de Jesus, você está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Por isso se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Por quê? Porque eu e você devemos buscar como prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Porque as demais coisas vos serão acrescentadas. A porta de emprego é as demais coisas. A porta de emprego é as demais coisas.
A libertação do marido é a demais coisas. A cura é a demais coisas. Por isso eu e você devemos entender que é com prioridade que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Deus vai te exaltar. Não foque e não fique pensando demais no tempo que está demorando, no tempo que está determinado para acontecer um milagre na sua vida. E quando nada muda aos teus olhos, procure fazer a vontade do Senhor Jesus, procure fazer o ID, procure ganhar almas, procure ajudar o reino de Deus, procure estar executando aquilo que o Senhor destinou para mim, para a sua vida, que na onde vocês forem, pregue a seguinte mensagem: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, e de fazer discípulos, porque a palavra do Senhor fala que a fé sem obras é morta. Por isso que tudo está cooperando. O Senhor Jesus Cristo não quer que eu e você venha a ser uma árvore sem frutos, e ainda mais uma árvore com fruto ruim. Amém? Então, portanto, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. O versículo 7 fala assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de você. Mas você tem lançado sobre ele a sua ansiedade? Você tem lançado sobre ele a sua angústia? Tem lançado sobre ele a sua aflição? Porque a palavra do Senhor fala: vinde a mim os cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas para poder haver um alívio da parte de Deus, devemos ir até ele. Por isso que ele falou: vinde a mim os cansados, sobrecarregados. Eu e você devemos ir até Jesus, porque é ele que vai nos aliviar. Mas como eu e você podemos ir até Jesus? Através da oração. Ore ao Senhor, cante louvores ao Senhor, leia a palavra do Senhor. Amém? Então lance sobre ele toda a sua ansiedade. Saiba que nós, como seres humanos, queremos ver tudo acontecer ao mesmo tempo, na mesma hora, como nós queremos, da nossa maneira, do nosso jeito. Mas o que nós nos esquecemos é que quando nós estamos em Jesus, é quando nós falamos: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Não é mais a nossa vontade, não é mais do nosso jeito, e é sim do jeito de Jesus. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim e em você, é a vontade dele que deve reinar, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não vai gerar dor a você, não vai gerar dor de cabeça, mas aquilo que também gerou dor de cabeça, aquilo que gerou dor, aquilo que gerou lágrimas, Deus, ele pode sim restituir, ele pode sim restaurar, ele pode sim consertar. Mas para isso acontecer, se humilhe debaixo da potente mão de Deus e lance sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Porque se fosse por você, você estaria mal, já teria morrido, já estaria condenado, condenada ao inferno. E até para se libertar, se fosse por você mesma, você mesmo, não conseguiria. Por isso que a palavra fala aqui no versículo 7, porque ele tem cuidado de vós, Deus tem cuidado de você. Deus tem te conduzido, Deus tem te acalmado, Deus tem te consolado. Mas para isso acontecer, lance sobre ele toda. Não fala um pouco, um pouquinho, uma parte. Não, a palavra fala: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Então lance sobre ele toda a sua ansiedade. Ah, mas eu não consigo orar, eu só consigo chorar. Chore. Ah, mas eu não consigo orar porque não me vem palavras. Ok, escute louvores, leia a palavra. Nem que você fale: Senhor, me ajuda. Isso também é orar. Porque a oração, ela deve ser feita à base da sinceridade. A oração deve ser fluida. Ela deve acontecer de uma forma natural e não programada. Por isso, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você.
Quem cuida de você é Deus, não é um homem. O homem talvez possa ter te abandonado. O homem talvez pode ter fechado a porta. Quando eu falo homem, eu quero dizer homem e mulher. É no plural, é no todo. A humanidade. Talvez um homem possa ter fechado uma porta de emprego a você. Talvez alguém pode ter te abandonado, te magoado, te batido, te roubado, te caluniado. Talvez alguém tenha falado mal de você, tenha caluniado você. Mas sabe que nós devemos lançar sobre Jesus a nossa ansiedade. Deixe o homem de lado, porque além do mais, quem vai e quem te justifica é Deus. A palavra do Senhor fala no livro de Êxodo, no capítulo 14, versículo 14: vos calareis e pelejarei por vós. Então se cale, deixe que Deus peleje por você, deixe que Deus fale por você, deixe que Deus peleje por você, batalhe por você. E com certeza, quando você se cala e lança sobre ele a sua ansiedade, toda a sociedade, e quando você se humilha debaixo da potente mão do Senhor Jesus, tenha certeza que Deus faz mover céus e terra por você. Amém? Então, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Quem cuida de você é o Senhor Jesus Cristo. A palavra dele fala o quê? Sem mim nada podeis fazer. E realmente sem Jesus nada podemos fazer. Nós não somos nada sem ele. Não somos nada sem ele. Não somos nada sem ele. E é isso que nós devemos entender, que sem Jesus nada podemos fazer, nada somos. Nada somos. E apenas Deus pode, no lugar da desonra, colocar dupla honra. Você crê que Deus vai te dar dupla honra? E isso me faz lembrar que, em relação à dupla honra, isso me faz lembrar de Abraão. Para Abraão ter sido abençoado, ter sido próspero, Abraão teve que primeiramente obedecer. Abraão obedeceu a Deus, se entregou de corpo e alma para Deus, para Jesus. E é isso que eu e você devemos fazer, nos entregarmos de corpo e alma para Jesus. Porque Abraão executou Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Abraão buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é obedecer ao Senhor, que é andar nos caminhos do Senhor Jesus, que é ser um homem íntegro e reto na presença do Senhor. Por isso que o Senhor falou para Abraão: Abraão, segue-me, ser perfeito. Abraão, ser perfeito não é perfeição como a perfeição do Senhor Jesus Cristo. O ser perfeito que Deus falou é: Abraão, segue-me, ser obediente. Abraão, segue-me e ande em santidade. Abraão, segue-me e faça a minha vontade. O ser perfeito que Deus está falando é isso: Abraão, segue-me, faça o que é correto. Então é isso que eu e você devemos entender, que para sermos abençoados, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça como prioridade. Devemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo ele nos exalte. E devemos também lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque se nós queremos vitória, claramente nós ficaremos pensando naquilo que nos atingiu, naquilo que nos magoou, naquilo que se foi perdido o tempo todo. E Deus não quer isso. Deus quer que você ore por aquilo que você quer realmente, que Ele vai te entregar, mas Ele quer que você lance sobre Ele a sua ansiedade. Porque quando você confia que Deus está fazendo, você ora. Vamos supor, você quer a libertação de uma esposa, de um marido, de um filho, não sei. Aí você quer ficar dia e noite orando por isso. Aí você não entrega verdadeiramente nas mãos do Senhor. Aí fica ligando, fica indo atrás.
fica querendo colocar sua mão, dando o seu jeitinho, mas isso verdadeiramente não é confiar em Deus na plenitude. Quando você confia em Deus, você descansa, porque você sabe que Deus está trabalhando por você, mesmo que você não veja nada. Como assim? Descansar é você orar, mas entender que quem vai fazer não é você, mas é Deus que vai fazer por você. Mas você continua orando, intercedendo, mas lançando sobre Ele a sua ansiedade. Deus, Ele tem cuidado de você. Se você pegar o seu braço e beliscar, é óbvio que você vai sentir dor. E isso deixa claro que você tem vida. E a palavra do Senhor fala: se há vida, há esperança. Então há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança. Por isso pare de reclamar, pare de murmurar, não fique triste, abatido, porque Deus tem o poder de restaurar a sua vida. Pois se há vida, há esperança. E se há esperança, há tempo para todas as coisas. E se há tempo para todas as coisas, há tempo de Deus te exaltar. Mas para isso, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Isso me faz lembrar do cego que Jesus mandou se lavar no tanque de Siloé. Jesus fez lama com cuspe e com a saliva e passou nos olhos daquele cego. Mas é claro que só por tocar e pela fé, aquele cego já estava curado. O milagre já teria acontecido. E já havia acontecido, na verdade. Mas o Senhor passou lama nos olhos dele e mandou ele se lavar no tanque de Siloé, porque há coisas que é Deus que vai fazer e há coisas que é você e eu temos que fazer. Então, seja, o milagre Jesus fez, mas para poder concluir o milagre, o cego teve que fazer a parte dele. Ele deveria e ele teve que se esforçar, que foi ir até o tanque de Siloé e se lavar os olhos. Ou seja, há uma parte do milagre que é Deus que faz e a outra parte é nós que devemos fazer. Portanto, há coisas que é Deus que faz e há coisas que é nós que devemos que fazer. É nós que devemos fazer, porque há coisas que também é nós que devemos fazer, querendo ou não. Então, a partir do momento que Deus tocou nos olhos daquele cego, ele já foi curado. E é claro que pela lama, pelo barro que havia nos olhos dele, ele não enxergava. Por isso que o Senhor Jesus mandou ele se lavar no tanque de Siloé, porque a outra parte do milagre dependia dele. Portanto, o seu milagre já existe. Já existe. Mas você deve fazer a sua parte. Que é estar na posição. Que é estar cada dia mais buscando estar andando em retidão com Jesus. Buscando a sua melhora. Buscando se humilhar na presença de Deus. Lançando sobre Ele a sua ansiedade. Buscando um relacionamento com Deus. Quando você ora, Deus te fala o que Ele quer de você. Portanto, se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Isso também quer dizer relacionamento. Por isso, saiba que Deus tem cuidado de você. Ele tem cuidado do seu levantar e do seu deitar. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Por isso, lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Jamais deixe que o inimigo venha trabalhar na sua mente, fazendo com que você venha pensar coisas ruins, fazendo com que você venha pensar que Deus não vai fazer a libertação, não vai dar a cura, não vai abrir a porta de emprego, não vai te exaltar, não vai te tirar do deserto, porque Deus vai te tirar sim. Deus te ama, Jesus te ama. Não deixe que o inimigo venha colocar pensamentos ruins na sua cabeça, porque realmente o nosso consciente, nosso subconsciente, a nossa mente, existe muita batalha de pensamentos, há um conflito interno. E se nós permitirmos Satanás entrar, haverá uma batalha
espiritual na mente. E o diabo, ele gosta também de trabalhar na mente da pessoa. Porque se a mente pensa, desce para o coração. E o coração é enganoso. É enganoso. Por isso que fala, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque a batalha espiritual também acontece em nossa mente. Então lança isso sobre ele. Fala: Senhor, eu consagro a ti meus pensamentos. Eu consagro a ti a minha mente, meu Pai. A minha mente é sua, a minha vida é tua. Meu subconsciente é teu. Assim que você acordar, consagre ao Senhor a sua mente, o seu subconsciente. Peça a Deus para que ele coloque pensamentos dele na sua mente. Há um ditado do mundo aí fora que fala: mente vazia é a oficina de Satanás. E é isso mesmo. Se você não procura ocupar a sua mente com as coisas do reino de Deus, obviamente haverá uma batalha espiritual muito grande na sua mente. E a palavra do Senhor fala o quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você está passando por um conflito interno e por uma batalha espiritual na mente, obviamente você não vai saber ter uma estrutura para receber a palavra de Deus, e nem para acolher a palavra de Deus, nem para estar ainda mais vivendo na palavra de Deus. Porque a batalha espiritual na mente faz com que você não absorva tudo aquilo que o Senhor quer te passar através da palavra dele, que é a fé. Deus quer aumentar a sua fé. Deus quer te levar para um alvo. O alvo é Cristo Jesus, ganhar almas para ele. O alvo é os céus. E quando o diabo trabalha na sua mente, ele tira o foco, ele faz você tirar o foco do reino de Deus e a sua justiça para você focar nas demais coisas. E aí que está a questão. Quando você foca nas demais coisas, você esquece do principal, que é o reino de Deus e a sua justiça. O alvo é Jesus. Amém? Por isso, consagre a sua mente a Jesus, a sua vida a Jesus, e lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque Jesus tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. E a palavra do Senhor fala que o Senhor Jesus nos deu autoridade para pisar em serpente e em escorpiões, e nenhuma força do mal não tem poder sobre nós. E isso quer dizer também que quando vier pensamentos ruins, repreenda em nome de Jesus. Fala: no sangue de Jesus tem poder. A minha mente pertence ao Senhor Jesus. O meu coração pertence ao Senhor Jesus. A minha vida pertence ao Senhor Jesus. Repreenda. Amém? Então lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de você. O versículo 8 fala: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda de redor, rugindo como um leão faminto, buscando a quem possa tragar. É isso que devemos entender. Devemos ser sóbrios. Uma pessoa que bebe bebida alcoólica e fica fora de si, ela obviamente vai perder a noção do perigo, vai fazer coisas que não convém ela fazer, vai procurar confusão, vai ficar fora de si. E o que o Senhor está falando conosco, para mim, para você, é isso: seja sóbrio, não deixe que você venha ficar fora de si. Jamais deixe que a sua razão perca o controle. Jamais deixe que a sua razão seja afetada. Por isso, seja sóbrio, seja sóbria. Seja sóbria. E a palavra fala ainda mais aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigiai. Ou seja, não perca a sua razão, esteja em si, vigie também. Vigie, vigie, vigie. Vigiar é estar em constante observação do que te cerca. Amém? Então é isso que nós devemos fazer e entender. Sede sóbrios e vigiai. A palavra do Senhor fala o quê? Orai e vigiai. Devemos orar e vigiar constantemente. Constantemente.
E a palavra ainda fala mais: o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Porque se você é sóbrio, se você vigia, você não vai dar brechas. Porque o diabo, ele fica ao derredor, querendo arranjar uma brechinha para poder invadir sua vida e destruir. Por isso que fala, buscando a quem possa tragar. Amém? Então ore e vigie, seja sóbrio. O diabo está procurando uma brecha para poder tragar, para poder destruir, para poder arruinar, para poder causar divisão, confusão. Por isso vigie, seja sóbrio e vigie. Mas se você não ora, isso deixa claro que você não vai estar em constância, vigilância, prudência. O diabo, ele não desiste. Ele quer a todo tempo destruir a minha e a sua vida. Por isso, se humilhe debaixo da potente mão do Senhor Jesus. Porque quando você se humilha debaixo da potente mão do Senhor Jesus, isso demonstra relacionamento, busca, entrega. E quando você busca, se entrega, o diabo não tem poder. Porque você está abrindo a sua vida para o Espírito Santo de Deus trabalhar em você. O versículo 9 fala ainda assim: resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. É isso que o Senhor fala: persevere, resista, fique firme na fé. Fique firme na fé. Porque o que você passa, há mais pessoas que estão passando pelas mesmas lutas. O que você passa, há mais pessoas que também passam no mundo. Por isso que o Senhor fala: resista. Fique firme na fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala o que? Se creres, verás a glória de Deus. Fica firme na fé. Resista. Devemos resistir. A palavra do Senhor fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E isso serve também para esta palavra. Resista firme na fé. Porque até o inimigo, Satanás, o diabo, ele quer roubar a minha e a sua fé, para que você venha ser uma pessoa morta na presença de Deus, para que você não venha ter mais fé em Cristo Jesus. Por isso resista na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. O que você passa, há mais pessoas que também estão passando. Por isso saiba que você não está sozinho. Não está sozinho. Deus, ele quer estruturar a sua vida. Mas principalmente, Deus, ele quer estruturar o seu eu, o seu íntimo. Deus, ele quer fazer você ser uma pessoa nova, uma nova criatura firme. Deus, ele quer aperfeiçoar em você coisas que ele deseja que você venha ter. E aí no deserto também que devemos entender que os frutos do Espírito Santo devem ser desenvolvidos. Por isso, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de mim e de você. Quem cuida de mim e de você é o Senhor Jesus. Portanto, por isso, não desanime, não desista, não fique triste, não fique amargurado, não fique amargurada, não fique achando que o Senhor não te ama, que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu aí. Não. Deus está com você, é isso que Ele está falando. Se humilhe mais, busque mais, entregue mais, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, seja sóbrio e vigie, resista firme na fé, persevere na provação. É um processo que vai acabar, que vai passar. É tudo uma fase. É tudo uma fase. A palavra do Senhor fala no Salmo 125, versículo 1.
Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecerão firmes para sempre. É isso que Deus quer fazer com você. Aumentar sua fé para que você não venha se abalar, mas fique firme para sempre. Porque quando você busca o Senhor, quando você passa pela provação, você intensifica a busca, você busca mais, jejua mais, ora mais, se entrega mais. E que saiba que o deserto coopera para o seu bem. E é nas fraquezas, é no deserto, é nas dificuldades que o Senhor está te dando raiz para suportar, para estar firme, para estar de pé. É raiz que o Senhor está te dando. Raiz. É claro, Deus não é carrasco, mas Ele é um bom pai. Deus é um bom pai que sabe educar os seus filhos, sabe construir o caráter dos seus filhos. Foi a mesma coisa que Deus falou para Jeremias. Jeremias, desce a casa do oleiro. E Jeremias viu o vaso se quebrar na mão do oleiro. E a palavra fala que não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou na mão do oleiro. E Deus refez um vaso novo. Ele refaz coisas novas mediante aquilo que se quebrou, mediante aquilo que se perdeu. Deus refaz, Ele refaz porque Ele tem o poder para refazer. E é isso que Deus faz comigo e com você. Ele nos refaz um vaso novo. Diferente do diabo, que gosta de ferir, Deus, Ele também tem a cura para a ferida. Porque o processo, o deserto, é amor de Deus. Se Deus não te amasse, Ele largaria você de mão. Ele já teria permitido que Satanás te levasse para o inferno. Mas o Senhor te ama e está te mantendo firme. Então por isso que Deus quer te fazer transbordar da fé do Espírito Santo de Deus. Se você não está conseguindo orar, use estratégia. Ore durante 1 minuto. Durante uma semana, vá orando durante 1 minuto, 3 vezes ao dia. Você ora 1 minuto durante 3 vezes ao dia, total de 3 minutos. E você faz um período de oração, exemplo de 1 semana, 2 semanas, orando durante 1 minuto. E na medida quando você for conseguindo orar 1 minuto, você vai alongando para 1 minuto e meio, para 2 minutos. E quando você estiver firme, você vai estendendo mais a oração. E quando você perceber, você já estará orando durante muito tempo a Deus. Agora o que não pode é você continuar a sua vida sem orar, sem buscar, sem se entregar a Deus. Porque Deus, Ele quer se relacionar com você. Por isso que Deus, Ele fala com você constantemente: filha, filho, eu quero mais intimidade, eu quero mais entrega, eu quero mais humilhação sua para comigo. Portanto, se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Deus vai te exaltar. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Seja sóbrio e vigie, porque o diabo anda ao redor buscando a quem possa tragar. Resista firme na fé. Resista firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Você não está sozinho, Deus está contigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. A vara dele e o cajado dele te consola. Amém? Tome a posição. Tome a posição e não desista. Saiba que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Nada, 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 absolutamente nada pode nos afastar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem um homem, enfim, nada. Nem forças ocultas. Nada, nada, nada pode afastar você do amor de Deus. Por isso se posicione, se entregue de corpo e alma para Jesus.
sabendo que é Deus que cuida de você. Aleluia! Oh, glória! É Deus que cuida de você. Se entregue a Jesus. Tome a posição. Não aceite o modo que você está. Se posicione. Se posicione. Porque quem tem o poder de fazer é Deus. Quem tem o poder de realizar é Deus. E Deus certamente Ele quer te ajudar. Amém. Deus, Ele é contigo. Não desanime. Fique firme no Senhor. Compartilhe essa palavra com um amigo, com um parente, com uma pessoa que você sentiu de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa palavra em grupos, nas suas redes sociais. Compartilhe, seja um discípulo. Compartilhe a palavra de Deus. Deixe Deus te usar. Amém? Não desista, não desanime e saiba que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Me chamo Daniel Anjos. Que Deus continue te abençoando, nos abençoando poderosamente, grandiosamente para a glória dele. Fique com a santa paz do Senhor Jesus. Até a próxima. Tchau, tchau.